Estamos estudando disciplinas espirituais. Hoje nós vamos estudar a disciplina da submissão. Marcos 8, 34 e 35. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Pai querido, nós agradecemos a Ti por estarmos reunidos como igreja, por esse dia agradável, ó Deus, que nós podemos já estar aqui na escola dominical, muitos de nós podemos agora, ó Deus, estar novamente cantando ao Senhor, louvando ao Senhor e ouvindo a Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor continue a falar conosco, nos abençoando, nos trazendo, ó Pai, este desejo de praticar coisas que nos levam mais para perto de Ti, do Teu conhecimento, da Tua presença, ó Deus. Que o exercício espiritual seja algo vivo na nossa vida, seja oração, seja jejum, seja meditação, seja, ó Deus, disciplinas que nós estamos estudando com outras, Senhor Deus. Que o Senhor Deus sempre nos leve para fazer o máximo, tudo aquilo que pudermos fazer para estarmos mais perto de Ti, para confiarmos mais no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse tema é muito oportuno, disciplina da submissão. A submissão é algo vital para nós. Nós não podemos ter uma independência, nós vivemos em comunidade e nós precisamos aprender a ceder espaço, dar lugar ao outro. Precisamos entender o quanto isso é saudável, o quanto isso é bom, o quanto isso é importante para nós. E eu começo já falando a respeito dessa questão do prazer, da alegria de aprender e de exercitar, porque a submissão é uma coisa que você tem que exercitar e assim você vai aprendendo mais e mais. Submissão é liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da carga, de necessitar fazer as coisas sempre do nosso próprio modo. Nós queremos fazer as coisas do jeito que a gente acha melhor. E nem sempre o jeito que a gente acha melhor é melhor. E às vezes é melhor para nós. Mas nós estamos vivendo numa casa com pessoas, nós estamos num trabalho com pessoas, nós estamos numa sociedade, numa igreja, e nós não podemos olhar o que é melhor para nós. Nós vivemos em submissão. Servir uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Cada um não pense necessariamente no que é seu próprio, mas no que é do outro. Submissão, então, é essa liberdade. A maioria das coisas na vida não são problemas tão importantes como a gente acha, ou seja, não são coisas que têm que ser do jeito que a gente quer, podem ser de outras coisas, porque na verdade quando a gente quer fazer alguma coisa de um jeito, a gente parece que aquilo lá, se não for daquele jeito, nós estamos mortos, né? É o fim do mundo, e não é bem assim. Às vezes é só uma birra mesmo nossa, como se nós fôssemos um pouco crianças. Submissão, então, é algo que nos dá essa alegria de olhar para as outras pessoas, de ter paz, de servir ao próximo, de descobrir que é muito melhor servir ao próximo do que fazer o que nós bem entendemos. Aí tem uma pergunta aqui: você conhece o livramento que há em abrir mão de seus direitos? Você já pensou nessa pergunta? Você conhece o livramento que há em abrir mão de seus direitos? Quando eu li essa frase, eu lembrei de questões de trânsito.
Antes eu vou continuar aqui, olha. Abrir mão dos seus direitos significa que você está livre da ira fervente e da amargura que sente quando a atitude de alguém não é a que você esperava. Livramento de abrir mão dos seus desejos. Eu lembrei da questão de trânsito, porque às vezes uma pessoa, quando é fechada no trânsito, ela fica tão brava, que ela grita, e que ela sai do carro e, se puder, bate no outro, né? E aí eu lembrei porque aqui diz o livramento de abrir mão de seus direitos. Você simplesmente ser fechado no trânsito, ou ter a sua vaga tomada por outra pessoa, e falar assim, fique à vontade, vou procurar uma outra vaga. Olha que livramento! Não é muito melhor essa paz de você deixar o outro tomar a sua frente, você procurar outra vaga, do que você ir lá discutir com aquela pessoa? E aí eu lembrei, não sei se já contei aqui essa história uma vez, faz muito, muito tempo, né? A gente só conta história de muito e muito tempo, conta com a gente, né? Eu estava subindo de carro numa rua e veio uma moto, e eu não parei para a moto, e a moto, o motoqueiro ficou muito bravo, mas eu estava com a razão dessa vez, porque nem sempre a gente está com a razão, né? Eu estava com a razão dessa vez, e o motoqueiro ele ficou muito bravo, ele não conseguiu esse livramento, e ele me seguiu, parou do meu lado, acho que uns 2 quarteirões para cima. E eu também fiquei bravo, né? Porque quando você tem direito, eu não sei se é com você assim também, quando você tem direito você fica mais bravo ainda, né? E eu parei o carro e olhei, tipo assim, o que foi? Ele falou, você passou lá, eu tenho um pare para você. Aí ficamos 2, olha que lindo, né? Discutindo, não tem, o pare é para você, é para você. Aí eu falei, vamos voltar lá? Olha a ideia, vamos voltar lá e ver? Vamos. Aí o cara virou a moto, eu virei o carro, nós voltamos lá no lugar. Aí eu mostrei para ele, tá vendo? Olha aqui o pare. Aí a hora que eu abaixei assim, a hora que eu virei, zoom, já estava longe com a moto dele, né? Porque ele viu que estava errado, ele não ia discutir mais. Mas eu não podia ter esse livramento. Me desculpe, né? Segue em frente. Eu não precisava ter parado, conversado, às vezes discutido com uma pessoa, né? Então, essa é a ideia que a gente pode entender em relação à submissão. Submissão significa liberdade de obedecer à ordem de Jesus. Às vezes a gente lê Mateus 5,44, por exemplo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Como aplicar isso se a gente não tiver no coração, esse coração com desejo de ser submisso, de ser humilde, de dar lugar ao outro? Submissão é experimentar Mateus 5,39, que diz a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. A passagem que nós lemos, Marcos 8,34, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É a autonegação. É entender que nós não temos que fazer a nossa própria vontade. É entender que nós não devemos só fazer a nossa vontade. E aí, como a gente falou há pouco, é perceber esse prazer de fazer a vontade do outro, de entender que o outro tem razão, porque às vezes o outro tem razão, só que a gente está surdo, a gente nem escuta o outro. Nossa felicidade não depende de conseguir o que desejamos. Eu achei interessante essa frase, porque às vezes a gente entende que felicidade é ter o que eu quero, e na hora que eu quero, e do jeito que eu quero, e cala a boca aí, né? Mas não é isso. Nos tempos de hoje, irmãos, a gente tem experimentado isso, essa submissão, instabilidade que nós vivemos. Um dia abre o comércio, outro dia não abre, um dia é uma hora, outro dia é outra hora. E a gente
de certa forma, à medida do possível, está seguindo, obedecendo, entendendo que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. É uma forma de submissão. Autonegação não significa perda. E às vezes a gente entende isso. Mas se eu não fazer a minha vontade, eu não estou cumprindo a minha vontade, eu estou perdendo a minha identidade. Agora eu pergunto, Jesus perdeu a identidade porque ele foi submisso, porque ele foi à morte na cruz? Pedro perdeu a identidade quando Jesus disse para ele, segue-me, ele seguiu. Paulo e tantos outros? Não. Nós estudamos há pouco a respeito da identidade, que a identidade nada mais é do que nós tomarmos a identidade em Cristo. E para a gente tomar a identidade que é do outro, a gente tem que ser submisso. Porque se eu não negar a mim mesmo, eu estou perdido. Eu vou seguir o meu coração, os meus desejos. Então a nossa vida, ela é uma vida de submissão. O texto continua dizendo, versículo 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35, salvar a sua vida, quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Por amor de Cristo, a salva-la-á. Então salvar a vida é perdê-la. Perdê-la por amor a Cristo é salvá-la. Essa matemática de Deus, essas palavras de Jesus, elas não são muito bem entendidas. Como você vai dizer para alguém, quem quiser ser o primeiro, seja o servo? Não, para ser o primeiro, eu quero ser o primeiro. Quero ser o mais importante. Mas é assim que Jesus nos ensina. Essa economia da submissão. Ser grande é ser humilde, ser grande é ser submisso, é dar lugar, é dar vez, é dar ouvidos. Jesus é o maior exemplo de submissão. Filipenses 4, Filipenses 2, de 4 a 7, fala que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Se a gente olhar para a história de Jesus, desde a sua encarnação, a forma que ele respondia, tem um texto que nós estudamos em 1 Pedro 2, 21 a 23, já na quarta-feira, lá diz que Jesus, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, e quando ultrajado não revidava, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E esse texto diz que nós devemos seguir Jesus. Pedro disse, portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando exemplo para seguirdes os seus passos. É estar desarmados. É sempre tentar enxergar o ponto de vista das outras pessoas, o que elas estão falando, o que elas estão pensando. E é convencer alguém, se for necessário, através de Deus, espiritualmente, através da palavra, através do ensino, e não com violência, não com força, com submissão. João também diz isso, João 13,15, porque eu vos dei o exemplo, Jesus está falando, eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. E Jesus disse, se alguém quer vir após mim, ou seja, vocês devem fazer o que eu fiz, tome a sua cruz. De forma prática, irmãos, nós vamos ver aqui alguns atos, chamamos assim, atos de submissão. O próximo estudo é sobre serviço, e submissão tem muito a ver com serviço. Então nós vamos continuar na próxima semana, falando um pouquinho sobre esse tema.
na questão de serviço. Mas, quando a gente fala submissão, é um termo muito geral, o que a gente poderia ver como exemplos práticos? Primeiro, submissão a Deus. Parece tão simples, tão óbvio, né? Mas nem sempre a gente tem uma vida de submissão a Deus. E é difícil, é até mais fácil ser submisso ao patrão do que ser submisso a Deus. O que é ser submisso a Deus? Eu acredito que no começo do dia você pedir diante de Deus, colocar sua vida diante de Deus. Tem uma frase de Thomas Kempis que diz: como queres, como quiseres, o que quiseres e quanto quiseres. Só dizer isso para Deus. E lembra que nós falamos no início que submissão é um ato de alegria, é um ato de descanso. Deixa eu ver a palavra aqui certa. Liberdade. Quer maior liberdade do que ser submisso a Deus? Porque o que nos incomoda, irmãos? O que mais nos incomoda é chegar durante um dia e ter tanta decisão para tomar, aquela dúvida: o que eu faço, o que é melhor eu fazer na minha empresa, ou no meu emprego, ou no meu lar, com a minha vida. E aí você começa o seu dia como quiseres, quando quiseres, o que quiseres, e descansa e confia em Deus. Tem falado várias vezes que a gente tem aprendido a pensar mais perto. É importante pensar longe na questão de você ter programar algumas coisas, por exemplo, financeiramente, por exemplo, o que você puder fazer, programar a sua vida a longa distância. Mas a gente vive muito curtinho, principalmente nos dias de hoje. Você não sabe o que virá amanhã. Nós nunca imaginaríamos que uma situação como essa fosse possível. Ninguém tinha vivido isso. De repente apareceu uma doença que fecha todo mundo em casa. Mas nós não sabemos que vem amanhã. E essa própria pressão, né? O Estado, o governo faz um decreto até dia 23. Dia 23 já é daqui 2 semanas ali já. E o que será? Aí a gente depende também do governo? Sim, dependemos. É submissão demais, né, irmãos? Mas, em primeiro lugar, submissão a Deus. No começo do dia, como quiseres, Senhor Deus. O que quiseres, quando quiseres. Descansar em Deus. E não só no começo do dia, mas na hora de deitar, entregarmos nas mãos de Deus. Seja conforme o Senhor quiser essa noite. Uma noite acontece muita coisa, a gente parece que não, mas durante a noite Deus está operando. Deus, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Deus está curando a nossa vida. Deus está mudando as coisas. E no novo dia a misericórdia do Senhor se renova. Novas forças virão. Descansa. Às vezes a gente quer resolver tudo na hora, tudo no dia. E Deus fala: descansa, confia, seja submisso. Então, eu demorei um pouquinho mais aqui nesse ponto, porque é a base da submissão. Quando você é submisso a Deus, você aprende a ser submisso ao próximo, você aprende a ser submisso no serviço, você aprende a ser submisso na família, etc, etc. Submisso a Deus, é claro, está ligado a ser submisso à Bíblia. Palavra de Deus, nos submetemos à palavra, a ouvir, receber, obedecer, buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus para interpretá-la, aplicá-la no nosso coração. Nós vivemos em meio de tanta exposição, tanta pregação. Hoje você abre a internet, você tem lá pregações, lives, tudo. Mas não basta a quantidade, a gente tem que parar para ouvir. Às vezes uma mensagem pequena, curta, um versículo que nós estudamos desligando tudo o aparelho, né? Falando com Deus.
aí aplicando as outras práticas que a gente tem estudado, né? Jejuando, orando, meditando, utilizando a prática do silêncio e ouvindo, sendo submisso a Deus. Nós estamos nesse mês, chamamos o mês do lar, e a questão da submissão, ela tem que ser praticada na família de uma forma muito especial, porque é onde a gente vive o tempo todo. Aqui na igreja é fácil ser submisso, né? 1h30, vamos nos colocar, não precisa colocar não, tá? Vamos nos colocar em pé, vamos ficar em pé, vamos sentar, boa noite, Deus abençoe, tchau. Mas na nossa casa, nós precisamos aprender a essa submissão. E a gente tem estudado, né, na quarta-feira, começamos a estudar mulheres, sede submissas ao vosso marido. Explicamos bastante que a submissão não é ao homem, a submissão é ao marido. A submissão também não é ser inferior, é a ideia de parceria, de trabalhar junto, de ser auxiliadora, de caminhar junto. Mas depois fala lá, marido, amais a vossa esposa como a Cristo. Então o marido tem que ser submisso, porque o pensamento dele está no cuidado que ele tem para com a mulher. Nós vamos falar quarta-feira mais do marido, que ficou na semana passada da mulher, agora do marido. Filhos. Mas aqui não é uma hierarquia, lá tem o chefe, todo mundo manda no chefe. Não. A submissão, ela acontece o tempo todo, uns aos outros, um pensando no outro, um ajudando o outro. E aí essa submissão, ela se estende, né, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, às pessoas que nós moramos na cidade. O que você puder, pequenas coisas que você puder fazer. Hoje não se pede mais tanto, né, açúcar para o vizinho, não, né? Mas talvez você vê lá o seu vizinho tentando carregar um peso maior lá, você se dispõe a ajudá-lo a carregar. As pessoas necessitadas, a gente tem falado sobre isso, conforme a nossa condição, ajudar ao próximo. E aí entra na questão da submissão na igreja. É tão bom a gente ter esse amor com os irmãos, e aí um ajudar o outro. Eu fico tão contente, às vezes parece que não é sempre, né? Sempre, vamos falar, né? Sempre, com as nossas reuniões do conselho, quando um traz uma ideia, outro traz uma outra ideia, e aí a gente consegue captar a ideia de das pessoas, que não era necessariamente a sua ideia, mas ali um fica submisso ao outro, e a gente entende que aquela decisão foi tomada nas mãos de Deus. É triste um conselho que você chega e o pastor fala, não, eu quero assim, aí o outro presidente levanta, não, eu que quero, aí o outro fala, eu que mando, aí já complica, né? Submissão na igreja, nas classes, nós temos a escola dominical, então temos o superintendente, temos o nosso líder. Já pensou, a reunião agora é 7h30, eu não vou mais nessa igreja então, porque é 7h, uma hora é 7h30, eu não quero saber mais. Que falta de submissão é essa, gente? Pode ser 7h, pode ser 6h, o problema não é essa. Faz uma cartinha para o conselho, né, pedindo para que seja o culto às 17h, vamos pensar sobre isso, vamos orar sobre isso. Mas a questão é que é coletivo, não dá para a gente tomar uma decisão, não tem que ser às 17h, porque é a hora que eu posso. Mas às vezes a gente pensa assim. Na maioria das vezes, quando a gente fala que quer que seja de um jeito, a gente não está pensando no outro, a gente nem enxerga o outro, a gente acha que todo mundo é igual a nós. Vamos fazer um almoço para a igreja, eu gosto de lasanha, então, o cardápio vai ser lasanha. Eu nem imagino, nem consigo pensar que o outro não come, que o outro, entenderam? Às vezes a gente tem essa dificuldade. Para a gente concluir, irmãos, os limites da submissão. Nós temos que ser submissos. Pedro fala, sujeitai-vos a toda instituição humana, às autoridades. Nós falamos sobre a submissão na família, na igreja.
mas nós sabemos que existe limite nisso. E qual que é o limite? Atos 5:29, Pedro declarou muito bem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu só quero concluir lembrando isso, porque eu não estou falando que a gente tem que viver numa vida de submissão cega. Agora vamos fazer assim. Então vamos, que tem que ser submisso. Até a questão do fechamento das igrejas. Nós somos submissos. Mas se de repente o governo falou, não vai abrir mais igreja nunca, temos que levantar a nossa voz. Igreja funciona aberta. Comunhão é aqui, não é online. Online não é comunhão. Online é um jeito que a gente arrumou para não ficar sem nada. Então nós precisamos reunir a igreja. Enquanto que é um dia, um mês, a gente às vezes não vai criar uma questão maior e a gente percebe o problema que nós estamos vivendo, diferente, de saúde, etc, etc. Só que esse tipo de decisão não é fácil tomar, irmãos. Ou seja, ver os limites da submissão. Qual o limite da submissão de uma mulher ao seu marido não crente? Qual é o limite da submissão em relação a uma autoridade da igreja, a um presbítero? O limite é quando essa pessoa está tomando uma decisão que me leve a desobedecer a Deus. Mas como saber isso? Somente pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Na maior parte dos casos, a gente tem que levar essa submissão até bem além. Imagine Jesus, né? Jesus sendo morto, sendo cuspido e não revidou. Espírito que venha discernir os nossos pensamentos, para que a gente tome a decisão correta. Irmãos, como eu disse, todos esses temas nossos são exercícios semanais, né? Então, exercite durante a semana. Exercite. A submissão pode começar até no silêncio, no sentido de que você quer falar uma coisa, mas não vou falar não. É difícil? Como que nós devemos exercitar? Exercitar, irmãos. Lembrando de passagens como Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembre que a gente está se sujeitando é porque é uma ordem de Deus, que a gente viva assim. Exemplo, a mulher seja submissa como ao Senhor. É um tópico que Deus mandou. Sejam submissos ao seu patrão, porque assim agrada a Deus. E para que a gente realmente pratique a submissão, nós temos que lembrar Filipenses 4:2. Filipenses 4:2 tem que ser uma bandeira. Bandeira é aquilo que está em evidência, aquilo que está sempre lembrando alguma coisa. Filipenses 2:4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros. Vamos falar? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:4. Deu para ensaiar. Agora eu quero ouvir dos irmãos. Vamos juntos? Não tenha cada um em vista. Não estou ouvindo? De novo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Agora está aqui na parede, dá para todo mundo ler. Vamos lá? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. A submissão, ela, como as práticas, quase que todas, né, ou se não todas, ela tem que começar no coração. Você já viu aquela criança que a mãe fala, cata aquilo ali? Ela cata, mas
por dentro eu não catei, né? Então a submissão é uma transformação que Deus tem que fazer no nosso coração. Eu não vou abrir a porta simplesmente para o outro passar, porque é educado, mas porque aquilo é do meu coração, porque aquilo é importante para mim, que eu fui tocado por aquilo. Só que às vezes o nosso coração é meio lento, né? Então comece a praticar, e você vai aprendendo a praticar. A primeira vez que aquela pessoa entrou na vaga do seu carro, você já conseguiu não gritar, já é um passo. No outro dia, você lembra e vai procurar uma outra vaga, até ter essa liberdade de entender, eu fui submisso. Que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente lembrar que submissão é não ter em vista o que é seu, mas lembrar dos outros. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa hora. Te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, porque nós temos um Senhor. E se o Senhor, ó Deus, é realmente o nosso Senhor, nós podemos viver em paz, em submissão à Tua vontade, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a descansar, a confiar no Senhor, Deus. E que ao dormir possamos entregar as nossas vidas ao Senhor. E ao iniciar um novo dia, possamos viver em paz, ó Deus, sabendo que mais do que a nossa sabedoria, a nossa decisão, o nosso gosto, nós podemos ser submissos à Tua vontade e viver melhor, ó Deus, a cada dia. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, por esse culto, por estarmos aqui na Tua casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.